Noite a todos. Nós vamos dar início à nossa 32ª aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica pela Seara de Jesus. Hoje, vou nesse momento, então, pedindo que todos agradeçamos a Jesus por essa oportunidade e que a aula seja valiosa a todos nós. A aula que tem grande importância, porque vai falar aí do Cristo e os seus discípulos. Graças a Deus. Então, conforme eu disse, é a nossa 32ª aula, hoje falando do curso de Aprendizes do Evangelho, e nós vamos então hoje falar do Colégio Apostólico, sendo na parte a formação desse colégio apostólico. Como é que ele se formou, como é que Jesus foi reunindo os apóstolos. E nós vamos aí trazer informações sobre os discípulos, sobre toda a importância que eles tiveram, quem foram eles, como tudo foi acontecendo. Lembrando, então, que essa formação do colégio apostólico, ele teria começado muito antes, né? Muito antes de tudo, porque o Cristo já está há muito tempo conosco. Nós sabemos disso. E nós aprendemos aí nas aulas anteriores que a vinda do Messias também já era preparada, já estava sendo anunciada muito antes, conforme nós vimos nas aulas anteriores dos aprendizes do Evangelho, que a vinda do Messias já era falada lá no Antigo Testamento, tá bom? Então, começando a nossa aula, nós temos que lembrar que da formação dos 12 apóstolos, a gente precisa dizer que alguns círculos, que alguns colégios se formaram antes, né? Então, como é que foi feita essa formação? Foram os 12 de uma vez? E aí, então, a gente tem informações que não, que o primeiro círculo que se formou entre os discípulos seria formado por 3 dos discípulos de Jesus, sendo eles Pedro, Tiago e João. O que a gente traz aí de informação entre esses 3? Primeiro círculo, né, um círculo menor, que eles estavam, esses discípulos, eles participam dos principais atos e exemplos de grandiosidade de Jesus, quando ocorreu alguns atos, alguns efeitos mediúnicos na existência de Jesus. Um deles, vamos ver se vai aparecer aqui, né, deveria aparecer, mas um deles sendo o da... Só um minutinho. Um deles sendo o da transfiguração. Jesus estava com Pedro, com Tiago e com João. Eles participaram dessa transfiguração de Jesus. Um outro exemplo também que os 3 apareciam foi na pesca milagrosa, né, quando Jesus falou para soltar a rede para outro lado, e o que não havia sido feito por eles, porque eles estavam procurando comida, peixes, uma vez que eram pescadores, e vai ser falado tudo isso mais para frente quando nós falarmos de todos os discípulos. Mas o que eu estou trazendo aqui é a formação do colégio apostólico. Então, a gente está trazendo algumas informações de como se formou esse colégio apostólico, né? Como foi formado esses 12 apóstolos. Então, no primeiro momento, esse círculo menor, que é o primeiro círculo, do qual participou Pedro, Tiago e João, e esses 3, então, estiveram presentes nos principais atos aí mediúnicos de Jesus. Já trouxe 2, né, que é a transfiguração. Essa daí também foi a pesca milagrosa. Esses 3 participaram desse ato de Jesus. E o outro é a oração que foi feita no Horto das Oliveiras, tá bom? O segundo círculo,
ele era formado por 12 discípulos, sendo que esses 3 primeiros também participavam, também compôs esse círculo maior de 12 apóstolos. E nesse círculo maior, ele era formado pelos discípulos mais diretos de Jesus. Já aí é a formação que nós conhecemos, que nós vemos na grande maioria das passagens de Jesus, né, os 12 apóstolos. Eles são retratados também, por exemplo, no quadro da Santa Ceia. Eu não sei se eu trouxe aqui a figura, tá vendo? Então, em várias passagens de Jesus, nós encontramos sempre Jesus próximo dos 12 apóstolos, tá bom? Então, esse seria um segundo círculo aí de discípulos que Jesus formou, que Jesus reuniu para que fosse ensinada as suas lições, para que ele pudesse cumprir também a sua missão, mas foi para esses 12, esses discípulos, que Jesus passaria aí os seus conhecimentos, que seria divulgado entre o restante dos demais homens. Nós já tínhamos falado em aulas anteriores do Aprendizes do Evangelho que Jesus já estava, muito antes da sua vinda, participando, junto com o plano espiritual, dessa formação dos antecessores do Cristo. Nós trouxemos na aula de João Batista que João Batista teria sido um dos antecessores, mas houveram outros. Jesus já está, portanto, há muito tempo participando da sua vinda que viria a acontecer depois. Mas a gente sabe que muitos outros irmãos que vieram procurando trazer essa boa nova, trazer esse despertar do ser humano, eles vieram a todos os instantes, em várias religiões, em vários segmentos por onde o homem se encontra espalhado. O terceiro círculo, ele é composto, então, é um colégio de discípulos composto por 70. Em alguns lugares nós encontramos 72 homens, que são descritos no Evangelho de Mateus, tá bom? Eles se dividiam, então, quem eram esses 72 ou 70 homens? É aquela passagem do Cristo, quando ele pede para que os homens vão de 2 em 2, divulgando a boa nova, ou divulgando, né, o ide e pregai do evangelho. Tem até a passagem, ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Então era Jesus, depois que ele estava reunido com os seus discípulos, e não mais 12, e esses 12 faziam parte, é preciso que vocês compreendam, os 12 eram compostos pelos 3 primeiros, que já foi falado do primeiro círculo, né? Que era João, Pedro e Tiago. E esse grupo de 70 ou 72 homens era formado também por esses 12, que por sua vez era formado pelos 3 primeiros, tá bom? Então, dentre os 70 homens ou 72 homens, os 12 discípulos estavam presentes. E foi para eles que Jesus, ao decorrer do anúncio de tudo que iria acontecer, mas nessa passagem, Jesus estava tranquilizando os seus discípulos para que não tivessem medo, porque seriam perseguidos, mas estava anunciando de tudo que eles enfrentariam, né, e que fosse levado, então, a partir dali, a boa nova para as pessoas. Então, aí nós encontramos nessa passagem, então, esse terceiro círculo, que é o círculo um pouquinho maior, né, de quem seriam os discípulos de Jesus. E um quarto e último círculo seria formado por 500 homens, tá bom? Que eles aparecem no livro A Boa Nova, que é de Humberto de Campos, e lá no capítulo 29 nós encontramos um capítulo chamado Os 500 da Galileia. Então lá nós podemos encontrar as recomendações do Cristo a esses homens todos, né, que participaram, porque nós não podemos esquecer que o Cristo,
devido ao seu poder, devido à sua grandiosidade de ser, né, de irmão mais velho, e a sua missão grandiosa, nós não podemos esquecer que Jesus muito nos amou e ele precisava passar a sua mensagem para os homens. E é lógico que Jesus concorria com a ajuda de outros irmãos. O que nós conhecemos mais direto seriam os 12 discípulos, mas nós estamos trazendo que outros discípulos, além dos 12, também ajudaram na missão de Jesus, porque se sentiram atraídos pela grandiosidade, pelo magnetismo e por tudo o que ele representava na vida dos homens. Então, Jesus não falou apenas para os 12, Jesus falou a muito mais, e muito mais homens abraçaram a ideia de Jesus. Trouxe aqui as figuras, né, que estão passando aqui em cima, quando Jesus pediu para que se dividissem de dois em dois, e orientou, agora ide e pregai a todos os homens, né, recomendando aí aos homens, né, aos 70, aos 72 homens, e também aos 500. Nós vamos falar um pouco mais para frente desses 500 e vamos trazer aí muito conhecimento sobre também os discípulos. Então, eles foram escolhidos, quem que eram os discípulos, né? Como foi que Jesus escolheu os seus discípulos? Porque todos nós entendemos que os discípulos eles eram pessoas simples, né? Eram, na sua grande maioria, pescadores, mas naquela época a gente não pode esquecer que existiam os doutores da lei, né? Os sacerdotes, os doutores da lei. Então, pensando nisso, por que que Jesus teria escolhido mandar a sua lei, conviver com esses irmãos que eram simples, ignorantes, eram desconhecedores dos grandes conhecimentos que existiam nos templos de Jerusalém, onde homens de grande saber, os doutores da lei, os doutos, conhecedores de tudo, por que que Jesus não falou para eles, né? Não seria muito mais fácil Jesus colocar a sua lei entre os irmãos mais dotados de conhecimento do que entre homens ignorantes, homens simples, desconhecedores das grandes coisas das quais os doutores da lei possuíam? Lembrando que esses irmãos, eles vieram em sua grande maioria, enquanto nós falarmos de quem eram os discípulos, nós vamos ver de onde vieram, porque alguns deles não vieram da Galileia, mas eles vieram então, na sua grande maioria, da Galileia. Aqui está marcado os projetos, né? Mas não é os projetos, não. Isso daqui era outro nome. Eu vou me recordar o nome. Os doutores da lei, não. Mas os do Antigo Testamento, eles vieram todos da Samaria, né? Ou os da Judéia. Mas eles não vinham da Galileia. Então, vieram grandes homens que tinham esse saber mais robusto. Eles não vieram da Galileia, ou eles vinham da Samaria ou da Judéia. E aí, então, da onde foi que Jesus escolheu, né? Porque diziam que da Galileia não vinham grandes coisas, mas de lá veio Jesus e os seus discípulos em sua grande maioria. O que importa é que a mensagem de Jesus, ela não era, ela não viria para atingir o cérebro das pessoas, não era para atingir o intelecto das pessoas. Por essa razão, ela não podia e não precisaria vir por irmãos de alto saber, mesmo porque é muito mais difícil você lançar uma ideia nova para um coração, para uma mente, quando ela já está cheia de conhecimento, né? E nós sabemos bem isso. Então, era muito mais apropriado que
que Jesus falasse aos puros de coração, aos simples de coração, e do qual os discípulos, que eram pessoas simples, eles se mostravam, mesmo sendo rudes e até certo ponto ignorantes, eles se mostravam mais aptos a receber de coração aberto a mensagem do Cristo do que os doutores da lei, que já estavam cheios de conhecimento e viviam nos templos de Jerusalém em grandes discussões, em grandes discórdias uns com os outros, para fazerem sobressair o seu conhecimento. Nesse sentido, então, que Jesus, na sua grandiosidade, na sua sabedoria, escolheu passar a sua mensagem aos simples de coração, que eram os discípulos. Então, nesse primeiro momento, Jesus, lógico que depois a mensagem, quando seria espalhada entre os homens, ela viria a atingir todos os irmãos, tá bom? Então, mas num primeiro momento, Jesus escolheu esses irmãos. Por isso, acredito que Jesus teria muito mais trabalho se tivesse que desconcretizar, né, tudo aquilo que já estava formado naquela cabeça e naqueles conhecimentos já formados dos doutores da lei, para depois, a partir daí, ter que lançar a sua ideia, né? Ter que incutir a sua ideia, fazer sentir a sua ideia nesses corações já tão cheios de saber. Então, o que a gente traz aí é que, portanto, a mensagem de Jesus não era para o cérebro dos homens, num primeiro momento de recepção da ideia de Jesus, e sim para o coração. Por isso trouxe aos discípulos. Foi nesse sentido que Jesus falou, né, a Deus: graças te dou, meu Pai, por haver de ocultado essas coisas dos doutos e revelado aos pequeninos. Nesse sentido aí que a gente encontra a missão de Jesus, procurando escolher os discípulos entre os simples e ignorantes. Começou, na verdade, a história de Jesus, quando eu falei que ela começou antes do tempo, a gente não pode esquecer da nossa aula de João Batista, que foi o precursor do Cristo. Então, nesse sentido, eu trago aí a informação que o apostolado de Jesus, esse colégio apostólico de Jesus, ele começou com João Batista, que começou a falar do arrependimento. Lembra quando nós falamos que ele falava do arrependimento, já falando que o Messias estava para vir? Então, naquela época, João Batista já vinha anunciando Jesus. E na aula em que nós falamos sobre João Batista, nós trouxemos que ele tinha muitos seguidores, muitos irmãos o seguiam. Quando Jesus ele se apresentou para João, e João falou que agora era necessário que ele diminuísse para que Jesus crescesse, então é a primeira herança que Jesus recebe, recebendo os 2 primeiros discípulos, que eram 2 discípulos, aí está marcado, os primeiros discípulos de Jesus. Então, Jesus recebe seus primeiros 2 discípulos através do seu antecessor, João Batista. Quem são esses 2 antecessores? André. Então, vamos começar a entrar na questão de quem eram os 12 discípulos de Jesus. Então, nós trazemos aí que o primeiro era André. Então, André era um seguidor de João Batista, tá bom? Ele seguia João Batista. André era da Galileia, da cidade de Cafarnaum. Ele é filho de Jona, ou também Jonas, é a mesma pessoa, ou Ionas, tá bom? Depende aí da cultura que a gente está dizendo. Mas era da mesma pessoa. André era filho de Jonas. E André tinha um irmão chamado Simão. Simão, ele não era tão seguidor assim de André, tá bom? Ele vai se juntar aí com Jesus, tá? Mas André era seguidor de João Batista, e quando João Batista então anuncia que o Cristo é que deveria ser seguido, André então passa a seguir Jesus. Simão então ele vai se juntar depois. André, conforme eu já disse, ele era mais próximo de João Batista, e Simão se aproxima de Jesus quando teve uma pesca,
e ele se curva a Jesus e fala: Senhor, afasta de mim, se afasta de mim. Então nós vamos lembra daquela pesca que teve quando Jesus anunciou onde estariam os peixes e Pedro estava participando. Se Pedro, que eu não queria falar agora, mas acabei falando. Mas então era Simão, né? Simão, que na verdade é Pedro. Mas então Simão estava nesse episódio, Simão, que é irmão de André, ele estava nesse episódio da pesca, e quando eles não tinham pescado nada, e Jesus apareceu e ordenou e indicou o local para que Simão jogasse as redes, e foi jogada e eles conseguiram uma grande quantidade de peixe. E nesse momento, Simão ele sai do barco e se aproxima de Jesus e fala: Senhor, te afasta de mim, porque eu sou muito pecador para para estar do seu lado, né, para andar contigo. Então, essa é a passagem de Pedro. E Pedro, então, que era Simão, nós vamos falar então de outro discípulo de Jesus, né, da escolha de Jesus. E Pedro, então, Simão, então, que na verdade é Pedro, e foi na passagem em que Jesus e Pedro estavam juntos e Pedro falou: Tu és o Cristo, filho de Deus. Quando Jesus perguntou para Pedro: Quem sou eu? E Pedro falou: Tu és o Cristo, filho de Deus. E nessa hora, então, Jesus pegou e falou: Tu és Cefas, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então, nesse momento, Jesus convidou Simão, e a partir daí, então, chamou, né, de Cefas, o chamou de Cefas, e Cefas é o significado de pedra, pela sua dureza, pela sua firmeza de ser, de caráter. E então, a partir daí, Pedro começou então a seguir Jesus. Pedro de novo, que é Simão, tá bom? O irmão de André. Outro discípulo foi Tiago. Existiam 2 Tiagos entre os discípulos de Jesus. Então, para que não houvesse confusão, esse Tiago foi chamado de Tiago Maior, porque existiu o outro que era Tiago Menor. Então, a passagem, os discípulos de Jesus, existem 2 irmãos, André e Simão, que é Pedro, e a outra dupla de irmãos, que é Tiago Maior e João. Esse Tiago Maior, ele será sacrificado em pouco tempo depois da partida do mestre. Depois que o mestre parte, lógico, tem toda a história em que ele avisa os discípulos, mas isso vai ficar só para o final da aula. Mas a partir do momento em que Jesus voltaria ao Pai e que ele esteve com os discípulos dando todos os recados, porque Jesus, sabendo que eles eram homens simples, mas puros de coração, Jesus se preocupava muito com os discípulos, e nós vamos procurar trazer isso na aula de hoje. Mas ele se preocupava muito com os discípulos e procurou a todo instante alertá-los de todos os perigos que eles poderiam vir a passar. E então, Tiago, o maior, ele foi sacrificado pouco tempo depois da partida do mestre, né, que Jesus partiu, né, voltou a Deus, e ele teve uma participação aí curta por conta disso. João vai ser falado depois. Bartolomeu, ele também tinha o nome de Barptolomeu, tá bom? Por que Barptolomeu? Bar era o prefixo de filho de alguém, tá bom? Então, Bartolomeu, ele era filho de Ptolomeu, tá? Então, Bartolomeu, ele não era um nome judeu, ele era um grego, é um nome grego. E ele tem, então, elementos nas suas raízes gregas, mas pelas suas proximidades geográficas de onde ele estava situado, ele teria, então, se aproximado dos pensamentos dos judeus. E acabou, sim, também se encantando com
com a vinda de Jesus, com a presença de Jesus, e acabou seguindo Jesus, né? E o que eu trouxe aqui? Que ele teria sido um dos mais velhos dos apóstolos e se aproximado do Cristo, tanto que Cristo falou, né? Ah, você, quando foi que Bartolomeu se aproximou do Cristo, melhor dizendo, quando Cristo encontrou com Bartolomeu e falou: Ah, você é Bartolomeu, aquele que estava de manhã embaixo da figueira. E nesse momento, Bartolomeu, que até então, lógico, ele já tinha tido os primeiros contatos sobre as ideias de Jesus, sobre a vinda de Jesus e o que Jesus estava propagando, mas quando Jesus encontra com Bartolomeu e fala: Ah, Bartolomeu, era você que estava hoje cedo, né, na figueira. Bartolomeu entendeu que Jesus era o Cristo, que era esse de quem todo mundo falava, porque como é que ele podia saber, né, onde ele estava na parte da manhã do dia? Então ele compreendeu que ele estava diante de um grande ser e a partir daí ele resolveu seguir Jesus. Em cima dessa informação, ele então ingressa no colégio dos discípulos de Jesus e foi aceito por Jesus também. Felipe também era outro discípulo de Jesus e por isso que eu pulei Tiago, tá bom? Alguém pode estar pensando que eu pulei Tiago menor e João, mas no próximo slide nós vamos ver sobre esses dois discípulos. Então, Felipe também não era um nome judeu, e sim grego, tá bom? Então, Felipe tinha como significado, o Felipe significa amigo dos cavalos. Ele era então grego e ele não era ligado às culturas judaicas e acabou absorvendo essa cultura. Ele, por estar próximo, por igual forma Bartolomeu, por ouvir falar de Jesus e se encantado com as palavras, com tudo o que estava sendo dito. Ele era de uma cidade de Betsaída e ele ingressa sem precisão de data, mas ele ingressa no colégio apostólico, ingressa entre os discípulos na Semana Santa, tá bom? Quando ele fez aquela famosa pergunta para Jesus, que ele perguntou assim: Senhor, mostra-nos o Pai, porque eu quero saber, você fala tanto de Deus, você fala tanto de entrar no reino de Deus, que o Senhor e Deus eram um só. Mostra-nos quem é o Pai, mostra quem é Deus. E Jesus disse para Felipe então: Mas Felipe, eu não tenho estado com vocês desde o princípio e você não vê tudo o que eu falo? Você não vê tudo o que nós conversamos e tudo o que eu procuro ensinar a vocês? E você não está vendo que eu e Deus somos um? Porque digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E é a partir daí que muitos se confundiram achando que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa. Mas na doutrina espírita nós já compreendemos que Jesus era um irmão que tinha tanto conhecimento e que já estava há tanto tempo, muito antes de nós. Tanto é que ele é o governador do nosso planeta, ele é que formou tudo, ele é que concatenou todos os irmãos, ele que aproximou todos os povos, os judeus, ele que aproximou o budismo, ele que aproximou desde as eras antigas, desde muito antes da sua vinda, Jesus está participando com a formação dos homens que traziam, homens muito anteriores, Buda, Krishna, os antigos testamentos, os irmãos que vieram muito antes, trazendo dentre esses homens que passaram pela terra, sempre existe um irmão que se destaca no Império Romano, quantos governantes que vieram antes, ao longo dos tempos, trazendo aí modificações, trazendo
modos diferentes de melhorados, de trazer a sua vivência, a tua experiência na Terra. Então, Jesus falou para Felipe: Poxa, Felipe, eu tô há quanto tempo que eu tô com vocês e você ainda não percebeu, né, que eu vim do Pai e que o Pai está em mim, né? Conforme eu disse aqui, não sabeis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, mas isso de uma forma figurada, né? Jesus é um ser e Deus é outro, né? A gente na doutrina espírita compreende isso, que Deus e Jesus não são as mesmas pessoas. Então Felipe, ele tem essa passagem aí e que ficou marcado aí para todos nós. Judas Tadeu também é outro discípulo, não é Judas, né, Iscariote, Judas Tadeu. Existem poucas informações e são hipóteses, tá bom? De ser um aparentado de Jesus. Mas nós não temos certezas, firmeza com relação a com relação a essa informação. Mas Judas Tadeu, então, teria sido uma hipótese de ser um aparentado de Jesus. E nessa oportunidade, eu queria me reconsiderar com relação à aula anterior, quando nós falamos da vinda de Jesus, e eu falei que possivelmente Jesus teria tido irmãos. E muito provavelmente não, tá bom? E nós vamos trazer nessa aula o porquê disso não poder ter sido verdade. Então, eu queria só me retratar, tá bom? Com os alunos, com quem está nos ouvindo e participando dessa aula, porque nós vamos trazer aí o relato, não tenho por que eu falar agora, mas eu já me retrato, tá bom? Mas então, Judas Tadeu, muito possivelmente, há a hipótese de ter sido um aparentado de Jesus, mas não tem certeza, a gente não tem certeza disso. E aqui aparece então Tiago Menor, que segundo se crê, também seria um aparentado de Jesus, tá? Então a gente não traz muitas informações. Mateus, então, é um outro discípulo, teria sido um cobrador de impostos, ele era um irmão mais letrado, ele tinha algum conhecimento das coisas, por que ele tinha mais conhecimento? Porque sendo um cobrador de impostos, no mínimo, você tinha que saber ler, escrever e contar. Então, Mateus era esse irmão. Ele sabia ler, escrever e contar, e era um irmão, então, mais letrado, que tinha um certo conhecimento. E ele é o primeiro a colocar no papel as falas de Jesus. Ele é voltado para os judeus, né, a sua fala. O primeiro livro que nós encontramos, então, é o de Mateus. E as suas palavras, elas são todas voltadas para os judeus, que eram os discípulos ligados a Israel, tá? Então, ele escreve no seu texto aí uma forma que é toda ligada ao povo de Israel. Simão, o Zelote, é o próximo discípulo de Jesus. E por que Zelote? Porque existia outro Simão, né? Mas esse era o Zelote. E Zelote, que significava um grupo político, eu escrevi ácido, porque é a forma como aparece no vídeo que foi postado, que faz parte dos vídeos e do material complementar da nossa aula. Vejam os vídeos que estão colocados lá como material complementar. Eles vão ajudar muito, eles engrandecem muito, tá bom? E a gente compreende melhor essa aula, nos apropriando, nos enchendo do conhecimento também com esse material. O que a gente traz aqui em aula é uma pequena parte desse material, e usem esse material a favor do conhecimento de vocês. Então, o Zelote era um grupo político eles queriam a revolução, mas por um outro lado, trazer Simão, o Zelote, por que trazer esse irmão, né, dentre os discípulos, também mostrava que Jesus, ele acolhia os diversos segmentos que Israel possuía. Então, existiam vários segmentos em Israel.
E nas aulas anteriores, falando do Aprendizes do Evangelho, a gente trouxe, né, nós trouxemos as grandes revoluções, porque a gente sempre teve, né, grandes revoluções, desde o começo da história até hoje. Nós participamos de grandes revoluções, nós não estamos participando de uma guerra, há uma guerra, ainda hoje há uma guerra. E há também entre nós uma guerra política, né? Então, assim, nós vivemos procurando aí se compreender e se entender. Mas trazer Simão, o Zelote, como outro escolhido como discípulo de Jesus, Jesus, então, ele que acolhia os diversos segmentos de Israel, ele queria dulcificar as várias correntes que existiam, para que um pudesse conviver com o outro e um ajudar o outro, né? E seria bom que Simão, o Zelote, pudesse levar o que tivesse aprendido do Cristo para os seus irmãos, né, para o seu povo. Então, ele não era do povo dos outros discípulos, tá? Ele não era da Galileia. E Judas Iscariote foi também um discípulo de Jesus. Judas Iscariote, ele entendia, aquele que traiu Jesus, ele entendia que com a vinda de Jesus e com toda a atuação dele, ele entendia ou ele acreditava que Jesus, com a grandiosidade de tudo que ele tinha vivenciado e visto de Jesus, ele queria fazer um confronto entre Jesus e o Império Romano, entre os soldados romanos. Na verdade, ele praticou uma faísca, né? Ele queria faiscar, né? Ele acreditava que Jesus, com a grandiosidade que Jesus tinha, os céus iriam se abrir no momento certo. Depois que ele entregasse Jesus, Jesus iria conseguir escapar do jugo romano, né? Das forças dos soldados romanos, e os céus se abririam e os anjos viriam salvar Jesus, iriam proteger Jesus, tamanha grandiosidade de Jesus, e então Jesus sairia vitorioso e ele conseguiria então salvar o povo judeu, né, que era massacrado, que era subjugado pelo Império Romano. Então, numa das visões sobre a questão de Judas Iscariote ter traído Jesus, é uma visão. Não estou dizendo que essa seria a única, mas é isso, que os anjos sairiam em defesa do Cristo e a vinda de Judas Iscariote, ela serve ao interesse de acelerarem o confronto de Jesus e a libertação do povo judeu. E quando ele viu que, após receber as moedas, né, dos que estavam pedindo a entrega da cabeça de Jesus, ou estavam pedindo a entrega de Jesus, não só a cabeça, tinha que ser Jesus todo, aqueles que pediam os doutores, né, todos os comandantes do Império Romano, quando Judas recebeu as moedas e percebeu a besteira que tinha feito, ele voltou para devolver as moedas e recebeu como resposta que o acordo já tinha sido selado e que o acordo não seria quebrado. Então, e que Jesus não seria devolvido. E a partir desse momento, então, Judas joga as moedas ao chão. Ele não queria participar mais daquele acordo que ele tinha feito, porque ele viu que ele estava enganado. E depois ele se enforca, né? A gente sabe que o fim de Judas Iscariote foi esse. Ele se enforca. E isso aparece nos livros de Mateus, de Lucas e nos Atos dos Apóstolos, tá bom? A gente encontra essa questão aí de Judas. E ele não manteve a serenidade, mesmo convivendo com o Cristo. Então a gente percebe que Judas
era um discípulo que, mesmo tendo convivido com o Cristo, ele não conseguiu incorporar a doutrina, né? Incorporar as palavras, a presença, os sentimentos que Jesus jorrava do seu ser. Enquanto aquela irmã que sangrava, e só de tocar nas vestes de Jesus, ela estancou o seu sangramento, ela conseguiu adquirir a cura. Os discípulos que estavam próximos de Jesus, sendo Judas Iscariotes um deles, ele não conseguiu absorver a magnitude do que Jesus representou, né? Tomé é um outro discípulo. Ele vai aparecer na ressurreição, quando ele desconfiou dos discípulos, e na semana seguinte, então, quando os discípulos disseram que Jesus tinha voltado, Tomé, ele estava junto com esses irmãos, né, junto com esses discípulos, e falou: imagina, Jesus morreu. Não, ele sofreu tanto, ele teve a lança, ele morreu daquela forma, ele teve as mãos pregadas à cruz, os pés. Não, Jesus morreu. E na semana seguinte, quando os discípulos se encontraram com Jesus, lembram? Quando Jesus morreu, na semana seguinte, Jesus então apareceu para os discípulos, e nessa ocasião, então, Tomé estava presente. E foi nessa ocasião que Jesus falou: toca nas minhas feridas, toca e veja que eu estou vivo. Vamos só lembrar que é vivo no sentido figurado, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas esse é Tomé, esse é o outro discípulo de Jesus, é aquele que precisou tocar nas feridas de Jesus para acreditar que era verdade. Das aparições de Jesus após a crucificação, assim, o que eu quero falar aqui é o seguinte, que das aparições de Jesus após a sua crucificação, ela não seria uma ressurreição no mesmo corpo, tá bom? Então, as aparições de Jesus, e é nesse sentido porque ele apareceu para Maria de Magdala, e para ela ele falou: não me toque, porque eu ainda preciso ir ao Pai. Mas mesmo assim ele apareceu para Maria de Magdala, mas também de igual forma ele apareceu para os discípulos, só que de modos e maneiras diferentes. Então, com relação às aparições de Jesus, e aí é que a gente entra na questão de Tomé, que conseguiu tocar em Jesus, e Jesus não estava ressurfeito, né? Não foi uma ressuscitação de Jesus, mas foi uma das formas de materialização. Nós encontramos aí, além de um ato que nós estudamos na doutrina espírita, sobre as aparições e sobre a materialização, nós encontramos aí Jesus também trazendo esse exemplo a nós. E nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. O último discípulo é João, né? Então nós voltamos a falar dele agora. João, o evangelista. Ele não desaparece. Por que eu falo que ele não desaparece? Porque quando Jesus foi pego pelos soldados e foi preso, muitos dos discípulos fugiram. Teve Pedro, que Jesus já tinha alertado que iria negar na terceira vez: antes que o galo cante, você me negará pela terceira vez, que todo mundo conhece essa passagem. Então, João, ele não desapareceu, todos os outros fugiram por medo e por receio de perder a vida, com medo do Império Romano matá-los. Então, João Evangelista, ele não desaparece, ele não foge. E é ele que veio buscar Maria, quando no momento da crucificação, ele vai buscar Maria para que ela pudesse estar próxima de Jesus naquele momento do Gólgota, né, da crucificação de Jesus. Então ele
busca Maria e passa pelos soldados, então ele não tinha medo, ele não teve, diferente dos outros discípulos que fugiram, ele não teve medo dos soldados e de toda a população que estava ali. Então ele busca Maria e leva Maria, ele passa com Maria entre os soldados e coloca a próxima aonde estava a cruz, onde Jesus estava ali pregado. E é nessa passagem que Jesus fala, né, para os dois. Aí eu me emociono, mas nessa passagem que Jesus fala, Maria está aí o seu filho, e a João ele fala, João está aí a sua mãe. Então foi João que ficou até o fim, até o fim. João ele morreu velhinho, muito velhinho. E para aquela época as pessoas não morriam muito velhas, né? Porque não tinha medicina, não tinha médico, não tinha remédio. Então, quando a gente se cortava, a gente pegava uma infecção, não tinha remédio para poder curar aquela infecção, não tinha remédio para tomar. E João, diferente de todos os outros, ele além de não ter fugido, ele morre muito muito tarde, ele morre com mais de 90 anos. O que era muito, eu coloquei, ele chegou próximo dos 100 anos. O que era uma coisa muito rara, tanto que alguns achavam que por ele viver tanto, ele só iria morrer quando o mundo acabasse. Então, de tanto que ele viveu. E, João, então, ele não se intimidou e não teve medo, e ele foi designado por Jesus como o discípulo amado, né? O discípulo que ele tanto amou. E o seu evangelho, o evangelho de João, ele tem uma conexão muito sensível com o mestre. Ele fala de uma forma diferenciada, né? Ele fala muito do amor, ele é muito carinhoso nos seus escritos, falando de Jesus. E, entretanto, João foi o único que acompanhou então João até o Gólgota, até a crucificação. E foi quando Jesus então o entregou à sua mãe Maria. E ele permaneceu, cuidou de Maria, permaneceu ao lado dela e morreu aí já bem velhinho. Vamos indo para a parte B, que é a missão dos apóstolos. Então, Jesus ensinava por parábolas, e ele teve todo o cuidado de passar esse conhecimento àqueles que ele tinha escolhido, para darem continuidade ao seu trabalho. Um exemplo da recomendação de Jesus foi quando ele atravessava o lago de Genezaré, e ele estava preocupado com os discípulos, com medo que os doutores da lei fizessem intrigas, né, colocassem uns contra os outros, porque eles eram ardilosos, eles eram espertos, eles eram inteligentes. E nesse sentido, Jesus, que muito se preocupava com seus discípulos, ele procurou orientá-los, procurou deixá-los preparados. E nós sabemos que Jesus conversava com os discípulos e nos diversos sermões que ele fez, ele procurava proteger os discípulos e alertá-los de tudo que eles pudessem encontrar aí durante a vida deles, sabendo que ele iria partir. Então, nesse sentido, ele falou para os discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus. E os discípulos, eles eram tão ingênuos, tão assim simples, que um deles pegou e falou, mas ele questionou Jesus, né? Mas por que que o Senhor fala do fermento dos fariseus? Por que que você está falando de fermento? Vai faltar pão? A gente vai passar fome? O que que o Senhor quer dizer para a gente guardar do fermento? O que que isso significa, Senhor? E ele até abriu uma discussão, esse discípulo até abriu uma discussão entre os outros, dizendo, será que a gente não trouxe comida? Realmente eles tinham ido se encontrar com Jesus, mas eles não tinham levado alimentação, e eles iam passar muito tempo ali com Jesus, caminhando com Jesus, e não tinham levado alimento. Então, eles se preocuparam e se questionaram. Nós erramos de não trazer alimento, porque agora a gente vai comer o quê? E agora Jesus está falando aí para a gente nos guardar do fermento dos fariseus? Será que nós vamos passar fome? Será que a gente pecou, a gente errou?
né? E dessa forma, então, Jesus preparava os discípulos para que mais adiante eles levassem e atuassem nas suas missões. Então, querendo dizer, voltando um pouquinho só para a gente fechar essa questão do fermento, Jesus muito se preocupou com os apóstolos e procurou a todo momento protegê-los, né? E por mais que ele dissesse dessa linguagem, quando ele falou para guardai-vos dos fermentos dos fariseus, Jesus falou, não é nada disso que eu estou querendo dizer para vocês. Tranquilizem-se. Quando eu falo do fermento dos fariseus, é porque o fermento faz aumentar a massa, né? Faz o volume aumentar. Então, vocês têm que se guardar dessa forma ardilosa dos fariseus, que são bonitos por fora, mas por dentro são tão cheios de rapina, tão cheios de podridão, para que vocês não fomentem as histórias que vão ser veiculadas e tudo que vai ser dito e feito, para que vocês não se contaminem e não passem a divulgar ou não percam a lição que eu tenho ensinado a vocês, a história que eu tenho ensinado a vocês, a todo o conhecimento que tem sido passado nesse período em que nós permanecemos juntos. Então, nesse sentido, Jesus alertou os discípulos para se guardar do fermento dos fariseus. No capítulo 5 da Boa Nova, nós encontramos um capítulo que chama Os Discípulos, e também é encontrado em Mateus capítulo 10 e Lucas, no capítulo 9 e 10, as recomendações iniciais do Cristo, aclarando as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhe competiam concretizar. Então, nesse sentido, nós encontramos na Boa Nova, nos dizeres de Mateus, no livro de Mateus e no livro de Lucas, na Bíblia, nós encontramos, então, os cuidados, as recomendações de Jesus para os discípulos. Então, ele fala, não tomareis o caminho largo onde anda toda a gente. Jesus alertou os discípulos com relação a várias coisas, dentre elas essa. Não tomareis o caminho largo onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Então, já dizendo que eles iam encontrar aí grande dificuldade. Buscareis a entrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Foi aí que ele começou a dizer, e depois ele falou de pregar e de ensinar a boa nova. Não penetrareis nos centros das contendas, que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com um sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu destino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Então Jesus estava conversando com os discípulos e falou, aqui nessa passagem, que eles encontrariam dificuldade, mas a forma como eles deveriam agir a partir de então, né? Que eles iriam encontrar dificuldade e portas fechadas, e nem todos iriam querer ouvi-los, porque lembra que eu falei no começo que os doutores da lei eram um deles, não queriam nem ouvir o que eles tinham para falar, porque já estavam tão cheios de si. Mesmo nas cartas de Paulo, não foi para todos os povos que Paulo conseguiu atingir. Paulo escreveu para os povos e entregou as suas cartas, saiu andando e entregando as suas cartas a muitos povos, mas nem todos os homens quiseram ouvir, porque já estavam com o coração carregado de tantas coisas, e nesse sentido ele falou, não entrei na porta larga, onde vocês vão encontrar aí coisas ruins, e que não são apropriadas a vocês, mas entrai aí no meio das ovelhas e procurai curar a todos os irmãos. Trabalhai, portanto, em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas.
dando de graça o que de graça vos é concedido. Nós já sabemos que foi dado de graça, mas já tinha tido um projeto muito anterior pela escolha dos discípulos. E de graça foi concedido a eles. De graça foi concedido a eles. Então, que eles dessem de graça também, dando todo o amor do qual eles tinham carregando dentro de si. Uma vez, novamente lembrando, os discípulos, eles eram puros de coração, eles eram pessoas simples, né? Então, foi para eles que Jesus escolheu. Todos fugiram, todos eles fugiram. E aí fica a pergunta, por que então eles? Por que eles Jesus escolheu, não é? Se todos fugiram no momento. Se fugiram porque tinham medo de serem mortos, porque tinham medo do Império Romano e não conseguiriam levar adiante a sua missão, por que é que Jesus escolheu então esses 12 apóstolos, esses 12 discípulos? E aí está a resposta, né? Porque o coração deles estava cheio de amor e de simplicidade. E a gente vai encontrar quando Jesus ressurge e tem com eles e come com eles peixe na praia, e a partir desse momento que Jesus aparece e come com eles na praia, sabendo que Jesus já havia morrido, eles ficaram convictos de que Jesus tinha ressurgido, porque acabaram de ver Jesus ali crucificado, eles ficaram convictos da imortalidade da alma e de tudo o que Jesus já tinha pregado e exemplificado e de tudo que eles tinham visto. Nós encontramos relatos de que os discípulos, apesar de terem curado, e a gente encontra essas passagens, eles não fizeram muitas grandes coisas. Não foi tão fácil, né, ensinar de Jesus com esses irmãos, sendo simples, ignorantes, de pouco conhecimento. Mas a partir desse momento, desse momento na praia, que Jesus ressurge e come peixe com eles, eles ficaram convictos da imortalidade da alma, e era a última peça que precisava se encaixar. E o que eu trago aí essa figura? Porque foi nesse momento de Pentecostes que a partir desse momento se encaixa essa última peça e eles ficaram convictos então da imortalidade da alma e eles pararam de ter medo. Se eles tinham visto Jesus morto e Jesus ali apareceu para eles e comeu o peixe com eles, eles entenderam o que Jesus falava. Então, compreendendo que eles eram seres imortais e que ninguém morreria, eles estavam confiantes independente do que viesse a acontecer com eles, eles saberiam que eles iriam ressurgir, eles iriam continuar vivos e nada mais passaria a abalá-los. E aí então eles se inflamam desse propósito superior que foi trazido pelo Cristo e do qual eles assumiram esse compromisso e pouco se importavam com a morte que passariam, que iria acontecer, e passaram a propagar de coração a mensagem do Mestre. Então, aqui ficam as perguntas da nossa aula, tá bom? Aí agora a gente vai lá para o Classroom e a gente vai responder. Para a sala de aula e nós vamos responder essas questões. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos juntos falando do Cristo, e que a gente faça, né, vir aí à tona também, fortalecendo a nossa vida, fortalecendo o nosso propósito de sermos pessoas boas, né, porque é essa a nossa intenção de estar aqui na nossa reencarnação, de ser o melhor possível, melhor pelo menos o que nós fomos na reencarnação anterior. E todos nós temos condição de fazermos o melhor por nós mesmos, e que dirá então para aqueles que caminham conosco, que nós nos enchamos também de Cristo dentro de nós para falar do Cristo. Quando andar pelo metrô, quando falar com seus filhos, quando falar com seus familiares, para procurar se manter longe das contendas, das brigas e trazer à tona o amor e Deus que habita dentro de todos nós. Então, uma boa noite e uma boa aula e uma boa tarefa agora, né? Que agora a gente tem lição para fazer. Então, uma boa tarefa para todos nós. Boa noite.